Você sabia que Hollywood vem fazendo história, alcançando um número recorde de produções dirigidas por mulheres? Porém, quando o assunto são produções campeãs de bilheteria, esses mesmos números nos mostram que elas estão cada vez menos à frente dessas obras cinematográficas. Pois bem, eu sou Renata Nogueira e por essas e outras precisamos sim falar sobre mulheres no cinema. Só que antes de falarmos desses números da atualidade, vamos voltar no tempo e relembrar de algumas mulheres que de alguma forma contribuíram para que nós pudéssemos estar hoje trabalhando com a sétima arte. Alice Guy Bachê, a primeira mulher diretora e roteirista, tendo seu primeiro filme lançado, A Fada do Repolho, em 1896. Considerada a mãe do cinema, ela criou o conceito de cinema narrativo e inovou ao explorar recursos de áudio, efeitos especiais e técnicas de luz. Já Agnes Varda foi uma das mais importantes cineastas francesas. Ela que iniciou sua carreira como diretora aos 25 anos e antes mesmo do movimento Nouvelle Vague ganhar força, Agnes já imprimia um radicalismo narrativo em seus filmes. Assinando a direção de 50 obras, os seus longas abordavam constantemente assuntos feministas e sociais. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des images ensemble, mais autrement. E por falar em causas sociais, a cantora e atriz americana Hattie McDaniel foi a primeira mulher preta a ganhar um Oscar. Por sua performance em O Vento Levou, ela recebeu a estatueta de melhor atriz coadjuvante. Entretanto, além de ter sido proibida de comparecer à estreia do filme e de sentar-se à mesa do Oscar com seus colegas de elenco, Hattie teve um futuro de carreira miserável e injusto. Eu vou pra Atlanta atrás de $300 e preciso investida como uma rainha. E quem vai com você? Eu vou sozinha. É o que você tá pensando. Eu vou pra Atlanta com você. Vou com você e agora chega. Trazendo agora para o Brasil, vamos de Helena Solberg. Ela que é a única mulher cineasta com uma produção significativa no movimento do cinema novo. Acho que a mulher se inicia. Seu primeiro trabalho foi o curta A Entrevista, onde ela questiona a sociedade patriarcal e moralista da classe média brasileira. Helena, que além de diretora, também é produtora e roteirista, sempre se interessou por questões da América Latina e principalmente sobre o olhar estrangeiro sobre ela, o que se confirma no filme Carmen Miranda, Banana is My Business, de 1995. Agora estou ocupada, não posso. Como eu estava dizendo a vocês, show nos hospitais e nos campos é muito bom, mas por internet de cinema é muito melhor, porque vocês Miss estão Miranda. pertinho, podem me ver muito melhor, é muito mais interessante. Miss Miranda, O que é que você quer? well, pardon me, but you're talking to Americans, and I think it'd be better if you'd speak English. Oh, I forgot. Já a primeira mulher preta a dirigir um longa-metragem no Brasil foi Adélia Sampaio. Amor Maldito, de 1984, é uma obra que aborda os embates de uma lésbica com a justiça, explicitando a misoginia e a homofobia do nosso país. Além de diretora, Adélia foi produtora, montadora, câmera, continuista e maquiadora do Não filme. seja sono pesado, senhores jurados. Fernanda tem o sono de todos aqueles que deitam de consciência tranquila. E estes, posso lhes afirmar, são cada vez em número menor nessa desumana sociedade em que vivemos. Vale lembrar que Adélia Sampaio enfrentou diversas adversidades para produzir os seus filmes. Safi Faye é uma diretora senegalesa que representa a emancipação da figura feminina na história do cinema africano. Em 1975, recebeu o apoio do Ministério francês para o seu primeiro longa-metragem, Kadou Beckett, sendo essa a primeira vez em que um filme dirigido por uma mulher subsaariana foi produzido e distribuído internacionalmente. Ela também dirigiu vários documentários e filmes de ficção sobre a vida rural no Senegal. E da África para a América, chegou a hora de falarmos da prima do famoso Nicolas Cage e da filha do lendário diretor Francis Ford Coppola. Sofia Coppola, atriz, roteirista e diretora, assinando filmes como O Estranho que Nós Amamos, Maria Antonieta e On the Rock, Sofia já venceu o Oscar de melhor roteiro original com o filme Encontros e Desencontros.
Em suas obras, a diretora costuma abordar um olhar instigante e transgressor a respeito de fama, família e sociedade. Além disso, ela já foi a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção e segue fazendo história frente e atrás das câmeras. E a primeira mulher a ganhar um Oscar de melhor direção foi a Catherine Bigelow, com o filme Guerra ao Terror. Além do prêmio de direção, o longa-metragem também recebeu os prêmios de melhor filme, melhor de roteiro original, melhor montagem, melhor edição de som e melhor mixagem de som. A cineasta norte-americana é bastante conhecida por dirigir filmes de guerra. E por falar em guerra, a luta das mulheres por cargos significativos no cinema continua. Mesmo Hollywood tendo alcançado um número recorde de filmes dirigidos por mulheres em 2020, com 18%, em 2021 o número reduziu para 17%, considerando os 250 filmes de maior bilheteria no ano. Essa mudança pode não parecer tão significativa, mas quando o assunto são produções campeãs de bilheterias, a queda foi de 16% em 2020 para apenas 12% em 2021. Mas apesar dessa queda no número de filmes dirigidos por mulheres, em outros departamentos de produções cinematográficas houve um aumento, digamos que animador. 25% das funções por trás das câmeras, ou seja, diretoras, roteiristas, produtoras executivas, produtoras, montadoras e cineastas, ocuparam esses papéis nos 250 filmes de maiores bilheterias em 2021, e isso significa um aumento de 2% em relação a 2020. Agora, analisando esses números individualmente, houve um crescimento de 26% em 2021 contra 21% em 2020 de produtoras executivas, 32% em 2021 contra 30% em 2020 de produtoras, já roteiristas com 17%, montadoras com 22% e cineastas com 6% mantiveram os mesmos números nos 2 anos. Vale lembrar que apesar desses números nos trazerem um retrato atual, esse estudo não consegue captar toda a indústria cinematográfica. Os filmes lançados diretamente nas plataformas de streaming ou os que ficam pouco tempo no cinema, além daqueles que não têm bilheteria divulgada, não entram na lista de maior bilheteria, o que é exatamente onde o estudo da Center for Study of Women in Television and Film foca, o que acaba deixando alguns dados fora dessa conta. Voltando para o nosso país agora, vamos falar da filha do cineasta Jorge Bodansky e da professora de História da Arte, Lena Coelho. Estamos falando da paulistana Laís Bodansky. A cineasta, além de ter dirigido e escrito filmes muito bem avaliados pela crítica, também assina a produção das suas obras, além de produzir animações como o recente Perlimps, do diretor Ale Abreu, que foi indicada ao Oscar de melhor animação em O Menino e o Mundo. Seu último longa-metragem, A Viagem de Pedro, Laís não reverencia a imagem de Dom Pedro I, em nenhum momento. Aliás, muito pelo contrário, a obra questiona as estátuas da monarquia e aqueles que narram a história. Em março de 2021, Laís encerrou sua gestão de 2 anos como presidente da SPCine, que é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, responsável por todo o setor audiovisual da cidade, que representa 25% do setor no Brasil. Quando eu penso fomento, eu penso em dar o repertório para mais gente, porque é assim que a gente pode também contribuir com a nossa arte para esse país que é tão grande e tão desigual. Eu acho importante essa consciência porque a gente quer mais. Nossa próxima cineasta iniciou sua carreira roteirizando os programas clássicos de TV. Estamos falando de Ana Muleart. Ana Muleart tem uma longa lista de longas-metragens. Dentre suas produções estão O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, É Proibido Fumar e Mãe Só Há Uma. Além de toda essa lista, é importante destacar o aclamado Que Horas Ela Volta. O filme retrata a vida da filha de uma empregada, em paralelo com a vida do filho dos patrões, mostrando claramente o Brasil com as suas desigualdades sociais, ainda bastante profundas.
E a nossa última cineasta, e não menos importante, é a Petra Costa. E foi exatamente graças à Democracia em Vertigem que Petra ganhou muita projeção, quando o longa foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2020. Mas, além do filme da Netflix, Petra também já produziu outros títulos, como O Homem e a Gaivota e o premiado Helena, documentário na qual a cineasta aborda o trauma familiar que foi o suicídio da sua irmã mais velha, aos 20 anos de idade. Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Essa linda menina é minha. Chegamos ao final do nosso Mulheres no Cinema, mas a nossa luta por mais mulheres e mais diversidade em todas as áreas da sétima arte não pode parar jamais. Um beijo e até a próxima!